povo iluminado, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline e hoje eu vim aqui pra gente dar continuidade no nosso estudo sobre projeção astral. Quem gosta do tema, já deixa o like aqui agora, antes mesmo de começar. E a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo a projeção astral. E hoje eu vim falar com vocês sobre os tipos de projeção astral. Primeiro, eu queria dizer para vocês que essa abordagem que eu vou trazer aqui hoje é a que eu entendi, é a que eu achei mais fácil de compreender para poder explicar para vocês, tá? Como sempre, não é a verdade absoluta. Estudem, pesquisem, busquem o conhecimento vocês mesmos para confirmar se é isso ou não que vocês querem pegar para vocês e para a vida de vocês, tá bom? Então, a projeção astral ela é dividida em vários tipos, tá? Tem várias divisões, porém eu vou trazer aqui apenas três, que são as três principais, que é sobre o nosso nível de consciência fora, né? Na projeção astral. Ou seja, são os níveis de lucidez, os níveis de consciência, tá? Então eu vim trazer para vocês as três principais subdivisões, que é inconsciente, semiconsciente e consciente. Então, para começar, vamos começar com a projeção astral inconsciente. Esse tipo de projeção astral é o tipo mais comum. 100% da população do planeta tem projeções astrais inconscientes. Aí você vai falar pra mim, eu não tenho não. Tenho sim, tá? Você só não sabe que está em projeção astral porque você está inconsciente. Na verdade, a gente sempre considera uma projeção astral quando você está consciente, né? Então não tem como eu falar que eu estava numa projeção astral se eu estava inconsciente. Porém, ela existe, ela acontece, mas a gente não sabe, né? A gente está inconsciente. E detalhe que até os animais fazem projeção astral inconsciente, tá? Porque os animais, eles também têm espírito, eles também reencarnam, eles também estão em evolução e em desenvolvimento. Então, quando você está numa projeção inconsciente, você às vezes acha que é um sonho, você se confunde, né? Você acorda e fala, nossa, sonhei. Só que tem um detalhe. Sabe aquele sonho que você tem e aí quando você acorda é como se você ainda sentisse aquelas coisas do sonho? Por exemplo, vamos imaginar aqui que você pegou na mão de uma pessoa, apertou a mão da pessoa, cumprimentou alguém no sonho. Quando você acorda, você ainda está sentindo a mão da pessoa na sua mão. Ou você abraça alguém e aí quando você acorda, você ainda tá sentindo o cheiro da pessoa, você ainda tá sentindo ela assim, como se realmente aquilo tivesse acontecido ali agora. Então, essas são sinais de que você estava numa projeção astral inconsciente. A maioria das pessoas que tem projeção astral inconsciente, ela acontece próximo ao corpo. A pessoa ela não sai, né, para outros lugares, ela fica flutuando ali, um pouquinho acima do corpo, alguns centímetros. Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa assim, uma pessoa flutuando acima do corpo, só que nessa visão, nessa projeção astral onde eu vi isso, essa pessoa estava um pouco mais acima, ela estava quase no teto. Porém, a maioria das pessoas ficam assim, praticamente em cima, flutuando mesmo. Então, quando isso acontece, quando a pessoa ela fica um pouquinho acima do corpo dela, que a maioria das pessoas ficam assim, gente, se você é um projetor astral e você teve uma projeção na sua casa onde moram várias pessoas, se você tiver a oportunidade de ver, você vai ver que tá todo mundo assim, praticamente, todo mundo tá assim. E aí, o que acontece? A pessoa, ela fica com tudo acontecendo ali em volta dela, onde a gente chama de faixa do cordão de prata, né? Que é aquela proximidade do corpo onde as coisas acontecem, porém a pessoa ela não sai para ter experiências fora. Então, isso é uma projeção inconsciente também, porque a pessoa ela não tem consciência de que ela está fora do corpo, né? Então ela fica ali meio que presa no campo áurico dela e não sai. Aí a segunda classificação que nós trouxemos hoje é a projeção semiconsciente. A projeção semiconsciente, 10% da população sempre tem frequentemente, da população do planeta. Porém, todo mundo já teve uma vez ou outra, de quando em vez, uma projeção semiconsciente. Ela é considerada um sonho lúcido. Então, se você teve um sonho lúcido, saiba que você provavelmente teve uma projeção semiconsciente. Que é o seguinte, quando você acorda no sonho, você tá sonhando, né? Porém, você acorda, você sabe que está sonhando, você fala, opa, isso é um sonho, eu estou em um sonho.
E quando isso acontece, você consegue tomar algumas decisões, você consegue decidir, por exemplo, onde ir, vou virar à direita, vou virar à esquerda, vou sentar, vou voar, vou fazer alguma coisa que agora você meio que faz. Nesse caso, a projeção semiconsciente, ela tem uma certa ordem cronológica, ela tem lógica, ela não é aquele sonho bagunçado, meio fantasioso, não. Ela segue uma sequência lógica de fatos, de acontecimentos, e normalmente você se lembra da maioria das coisas quando você acorda. E quando você acorda, a pessoa que já estuda projeção, ela vai acordar e vai falar, opa, eu estava numa projeção. Só que eu não consegui acordar a minha consciência lá, eu fiquei semiconsciente. Eu sabia que eu podia manipular as coisas, eu estava ativa, porém eu não consegui saber que eu estava em uma projeção. Mas quando a pessoa acorda, ela tem esse insight. Então você é um pouco mais ativo, você não fica tão passivo como na inconsciência, né? Você toma certas decisões, né? Porém, você ainda não está consciente, mas a semiconsciente, ela é um passo para a projeção consciente. Por exemplo, eu já tive experiência onde eu estava sonhando, semiconsciente, eu sabia que eu estava sonhando, eu sabia que eu estava ali, e aí de repente eu despertei a consciência e pensei, opa, eu tô numa projeção astral. E quando isso acontecia, abria totalmente a minha consciência, porque eu passei de uma projeção semiconsciente para uma projeção consciente. Então, se você conseguir, quando você estiver no sonho lúcido, né, que é a projeção semiconsciente, e você acordar e saber que você está vivendo aquilo, que você está num sonho, se você tiver um insight de lembrar e falar, opa, eu estou numa projeção, eu estou numa projeção astral. Quando você desperta a sua consciência para essa realidade de que você está numa projeção astral, automaticamente a sua consciência abre. E aí você fica totalmente lúcido e você consegue ter a sua projeção consciente, você saiu de uma projeção semiconsciente e entrou numa consciente. Então isso acontece muito, eu já tive algumas vezes que aconteceu assim, é muito comum. E aí vem a projeção consciente, que é o nosso alvo, né? Que é aquilo que a gente busca, aquilo que a gente estuda, que é conseguir ter as projeções conscientes totalmente lúcidas, que é muito difícil, não é fácil, mas com estudo, com prática, com técnicas, a gente chega lá. Então, na projeção consciente, ela pode acontecer de algumas formas. A mais comum e a melhor, onde a rememoração ela é quase completa, né? Porque nem sempre a gente consegue lembrar de tudo. Porém, quando acontece desse jeito, a gente lembra de praticamente 80%, que é quando a gente está tão consciente, que a gente se vê saindo, né? A gente se vê saindo do corpo, entrando na projeção astral. Então, é aquele momento onde você simplesmente levanta e sai andando, e quando você olha, você tá deitado também. Ou acontece às vezes de você se sentir flutuando e você sabe que você já saiu, que você está numa projeção astral e de repente você aparece em algum lugar, porque você pode usar um alvo mental, pensar num lugar, e aí você automaticamente vai para esse lugar, e aí você vai ter a sua experiência, né? Você sente todos aqueles sintomas da projeção astral, que eu vou falar também em outro vídeo, né? Os sintomas de quando você está assim, tão consciente que você se vê saindo, você vê essa experiência do início ao fim. Então é muito consciente mesmo, né? Que é vivenciar esse momento de despreendimento no corpo mesmo, né? Então, nesse caso, normalmente você vai se lembrar de tudo. Mas ela também pode acontecer de você já despertar a sua consciência no local onde você tá, né, tendo a experiência, a projeção astral. Porque às vezes a gente não consegue lembrar, né, desse período de transição até onde a gente chegou. Então, às vezes a gente desperta a consciência, a gente já tá em algum lugar e aí a gente já vai fazer o que a gente tem que fazer. Na projeção astral consciente, não resta dúvidas, como eu já disse, né? Você tem certeza absoluta que você está numa projeção astral, você sabe que você está vivendo aquilo, e você pode fazer muitas coisas. Por exemplo, você pode fazer amparos junto com seus mentores, você pode fazer cursos, você pode ir a lugares, ter certos tipos de experiências, conhecer lugares, você pode ajudar pessoas, você pode fazer limpezas energéticas,
nos lugares, nas pessoas, na sua própria casa. Então são N coisas que você pode fazer. Você pode voar, você pode conversar com pessoas que já faleceram, né? Que já se desprenderam do corpo físico. Você pode conversar com seus mentores, com seus guias, receber orientação, receber informações do que você precisa fazer. Então são N coisas, N fatores, N possibilidades que nos são permitidas na projeção consciente. E é a melhor experiência da vida de um ser humano. Essa experiência, ela já disse 1000 vezes isso, né? Ela muda completamente a vida da gente, completamente como a gente enxerga a vida. A pessoa que, quando ela tem uma projeção astral, ela acorda para a vida. Ela entende o sentido de tudo. E ela começa a viver a vida dela mais consciente também. Porque eu não sei se vocês já repararam, a maioria das pessoas que vivem, né, que andam aí pelo planeta acordadas, né, elas não estão conscientes, sabe? Elas estão robotizadas. Elas fazem aquilo que elas estão acostumadas a fazer e nem percebem, sabe? Elas estão inconscientes, ou semiconsciente, acordadas no próprio corpo. Então, quando a gente fica consciente na projeção astral, a gente automaticamente fica um pouco mais consciente na vida. Então a gente acaba percebendo coisas que a gente precisa mudar, detalhes que a gente precisa organizar, e a nossa vida, ela muda completamente. É a melhor experiência que você pode ter. Pelo menos pra mim, é a melhor experiência que eu já tive na minha vida, que mudou completamente o sentido da minha vida e me fez enxergar a vida como ela realmente é, com os meus próprios olhos, sem ninguém ter me contado. Então, se você gosta desse assunto, se você quer aprender um pouco mais, eu te aconselho a tentar, né, a experimentar. À medida do momento que você se abre para essa possibilidade, os seus mentores, os seus guias, eles já vão te auxiliar. Então, se você começar a pedir, se você começar a falar e despertar sua consciência para ter uma projeção astral, você vai ser ajudado, pode ter certeza. E existem várias formas, várias técnicas. Como eu já disse, eu vou trazer também técnicas aqui para vocês, que você pode desenvolver para conseguir ter a projeção astral consciente, né? Porque inconsciente e semi-consciente todo mundo já teve um dia. Então, estudem, pesquisem mais sobre o assunto. Fiquem aqui que eu vou trazer mais coisas também sobre esse assunto, para que vocês possam ter essa possibilidade, oportunidade de ver com os próprios olhos de vocês. Só assim, para a pessoa acreditar e entender o que realmente é e como tudo funciona. Então o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curte, comenta, compartilha. Gente, me mandem sugestões, me mandem perguntas, para que eu possa trazer para vocês aquilo que vocês querem estudar junto comigo, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!